Esse é o momento que você tem que prestar atenção, porque é um momento chave na investigação policial, onde ele toca o seio dela. Aí ele vai lá, toca o seio dela e veja a reação dela neste exato momento. Ela começa a bater nele, a chutar. E meus amigos, eu digo para vocês o seguinte, atenção. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Vocês pediram e eu atendo, sempre atendo. E hoje vamos analisar o caso de Juliana, ex-assistente de palco de Danilo Gentili, que recentemente foi demitida do SBT. Ela entrou com uma representação no Ministério Público acusando Otávio Mesquita, o humorista, por estupro. Exatamente isso que você ouviu. É uma acusação gravíssima e nós vamos ver aqui alguns fundamentos importantes de linguagem corporal que podem te ajudar a ser um grande comunicador. Eu trouxe uma análise completa, então vamos ver inclusive o vídeo da alegação que ela está fazendo. Então acompanhe o vídeo até o final, porque no final eu dou as minhas considerações e aquilo que eu vi até agora deste caso. Acompanhe. Bom, pessoal, vou passar para vocês então aqui a gravação, né? Ela tá muda por questão de direitos autorais da banda e também está em câmera lenta para que a gente possa analisar de forma mais eficaz as expressões faciais da Juliana. Então, começa tudo aqui, ela tá tentando ajudar ele que desceu por uma corda, sei lá por que essa maluquice, mas enfim, ela tá tentando ajudá-lo aqui nesse momento. E aí ele pega a primeira vez no seio dela. No momento que ele pega no seio dela, ela faz uma expressão de surpresa. Aqui, né? Tipo assim, ele agarrou ela e aí, né, levou ela para trás, ela começou a cair no sofá e ela faz uma expressão de surpresa. E aí você pode ver, vamos seguir aqui, que ele pega novamente no seio dela enquanto tá nessa posição aqui. Você vai acompanhar junto comigo. Vê lá. Ok, pegou no seio dela. Aqui ela já muda a expressão. Observe bem. Aqui a expressão facial dela é totalmente raiva, tá? A raiva, ela tem vários sinais, mas um dos principais é que tem um músculo bem aqui no meio da sua testa que nós chamamos de unidade de ação 4, AU4. Esse AU4 é responsável por baixar as sobrancelhas. Então, geralmente, quando você está com raiva, você abaixa as sobrancelhas, sua pálpebra aqui embaixo levanta, né, eu vou colocar na câmera aqui, essa pálpebra levanta e fica como se você tivesse focando a visão. Você não consegue enxergar direito uma coisa? E você fica forçando a vista assim, esse é um sinal de raiva. Um outro sinal de raiva interessante é a compressão dos lábios. Os lábios eles ficam mais finos. Tá? Então ela tem todos os sinais característicos aqui de raiva. Então, genuinamente, ela está sentindo raiva nesse momento que ele tocou o seio dela pela segunda vez. Então, sobrancelhas para baixo, né? A pálpebra aqui subiu e ela então está focada, olhando diretamente para ele, e os lábios estão comprimidos, sinais de raiva. E aí a cena continua, você pode ver que ela continua se debatendo ali, tentando bater nele. Vem uma segunda parte agora, que está lá na representação do Ministério Público, que é o seguinte: ele teria colocado a genitália na cara dela, sem o consentimento dela. Essa é uma segunda acusação. E também que ele teria agarrado e imitado o ato sexual lá no palco. Então, aí nesse momento, ele agarra ela e finge estar fazendo sexo com ela ali naquele momento. E essa é uma outra acusação que ele está sofrendo. Aqui, ó, nesse momento exato, ele começa a imitar, como se fosse um cachorro, né, que estivesse ali fazendo. Nesse momento, obviamente, ela está super desconfortável com a situação, tentando ainda se livrar, se desvencilhar dele, e a cena continua. É meio bizarra a cena, no mínimo, né, pessoal? Aqui, ó, quando ele coloca a genitália no rosto dela. Ok. Nesse momento, muita gente pode pensar, mas ela deu uma risadinha. Vamos lá. A gente precisa entender uma coisa importante. Para que um sorriso seja um sorriso de felicidade, basicamente são necessários dois sinais. O primeiro sinal é o que nós chamamos aqui de AU12. A AU12 é essa parte do seu maxilar,
que faz com que você sorria dessa forma. Só que não basta sorrir assim. Por exemplo, eu estou dando um sorriso aqui para a câmera, mas é um sorriso amarelo. Por quê? Porque os meus olhos não estão sorrindo. Acredite ou não, a microexpressão facial do sorriso, da felicidade genuína, ela é muito difícil de ser reproduzida conscientemente. Então, esse outro sinal, que é os olhos sorrindo, isso sim seria um sorriso alegre e feliz, que não tô dando agora, justamente. Agora sim, tá vendo? Agora eu acabei de dar. Mas essa contração, muitas vezes quem tem pé de galinha aparece, mas existe essa contração. No caso aqui do vídeo, do nosso vídeo, nota-se que ela não tem esses dois sinais. Ela tá dando um sorriso social aqui, porque pode ser confusão, ou pode ser nervosismo, ou pode ser até socialmente. Ela tá fazendo o trabalho dela, um programa, só que a sobrancelha dela continua levemente para baixo, ou seja, ela ainda continua com uma expressão de raiva nos olhos, mas dando um sorriso social ou de nervosismo aqui. Ela tenta ajudá-lo a levantar e depois vai acontecer algo bem estranho. Vamos lá. E aí ele começa a dançar aqui, nesse momento, olha só. Nesse momento, tá bem de longe, mas dá para você perceber. Ela tá fazendo aqui uma expressão de nojo. A expressão de nojo é muito parecida com o desprezo, aliás, desprezo é o nojo, né? No que diz respeito a essa expressão facial. E imagina que você viu uma coisa nojenta, você quer se afastar, você fala, sabe? Então, essa parte aqui, o mesmo ao 12, que é o sorriso, ele levanta essa parte aqui e você acaba fazendo um negócio meio nojo, tô longe, quero ficar longe, sabe? E é justamente essa expressão facial que ela tem neste momento aqui, que você pode ver no vídeo. E aí o Danilo Gentili meio desconfortável, meio preocupado com a Juliana ali, se tá tudo bem. E olha a cara de nojo dela, né? Dá para perceber claramente, sem mesmo você ser um especialista em comunicação, dá para você saber disso. Ela pega as coisas dela, e a cena continua. Olha a cara de nojo que ela tá, olha só, né? Levantando, quero distância, né? Muito nojo nesse momento. Desprezo, né, no caso. E aí ela se arruma, pega as coisas dela, só que a brincadeira não acaba, porque quando ela levanta, olha só, ele continua a se encostar nela, enfim, várias coisas. Ela pega o cabo que estava segurando ele, porque é parte do trabalho dela, e ele vai lá se esfregar nela de novo. E ela não fica nada contente com isso. Só que aqui a expressão dela muda um pouco, tá? Já digo para vocês qual a expressão que ela teve aqui. Ó. Aqui ela encosta. E nesse momento, olha só, uma mistura de raiva, né? Aqui é raiva, ela ficou com raiva. E logo em seguida, olha só, aqui. Nessa emoção agora já não é mais raiva, agora ela está sentindo tristeza. É como se ela tivesse meio que desistido, ou não adianta fazer nada. Meu Deus, eu não aguento mais, me tira dessa situação. Perceba no rosto dela que ela está com um sinal de tristeza. O sinal da tristeza, na verdade, é facilmente percebido por duas coisas. O canto dos lábios cai e também aqui na parte da testa dá uma franzida, como se você, sabe, levantasse a sobrancelha. O mesmo ao 4 também ajuda a franzir e geralmente faz algumas rugas aqui no rosto. Não preciso explicar, na cara dela tá dizendo que ela tá triste ali nesse momento, beleza? E aí a entrevista acaba e eles vão começar agora a entrevista com o Otávio Mesquita, que era convidado neste programa. Bom, pessoal, muita gente está falando muita coisa na internet, mas antes de eu dar a minha opinião para vocês do que aconteceu, se é um caso de estu ou não, eu quero passar primeiro ao pronunciamento de Otávio Mesquita. Ele já foi às redes sociais 2 vezes para falar sobre o assunto e eu vejo muita gente falando muita bobagem aí na internet, mas vamos ver o que revela a entrevista. Entrevista não, o pronunciamento de Otávio Mesquita sobre o acontecido. Vamos lá. Vou passar para vocês aqui então a primeira dos 2 pronunciamentos. Os vídeos são bem curtinhos, você vai conseguir acompanhar rapidamente aqui comigo. Nós fazemos análise já em tempo real, beleza? Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto astral que vocês conhecem, né?
Tá. A primeira coisa que a gente pode reparar aqui no semblante dele é que ele demonstra sinais claros de tristeza. Tristeza é o sentimento que ele tem nesse momento. Por quê? Como eu falei para vocês agora há pouco, a tristeza ela é demonstrada de algumas formas. Uma delas é esse arqueamento para baixo da boca. Quando a pessoa fica triste, em geral, ela faz um sorriso invertido, tipo dessa forma. Então é micro, né? Na verdade, aqui ligeiramente para baixo está a boca dele, você pode perceber. Outra característica muito comum da tristeza é esse levantamento das sobrancelhas a se formar essas rugas aqui na testa, né? Então, se eu for na tela para vocês e fazer uma cara de triste, percebe? Faz essas ruguinhas aqui. Então a sobrancelha levanta e esse é um sinal clássico de tristeza. Vamos seguir aqui para ver se ele tem medo. Porque geralmente, quando a pessoa está sendo acusada de alguma coisa, que ela tem culpa, digamos assim, é natural que se sinta medo. Não me parece ser o caso dele. Vamos ver aqui. Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste. Aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, muita gente fala do toque no nariz, mas pode ser só uma reação ao nervosismo, tá? Pode ser. É verdade. Quando a pessoa tem muito alto contato, pode ser que ela tá nervosa com a situação. Mas, nesse caso, ele tem motivos para estar desconfortável ao ter que dar esse tipo de depoimento. Então, pode ser algo nesse sentido. Mas sim, é um sinal. Percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal. Perceba que a testa dele, tudo bem que eu sei que ele é velho, mas eu não estou dizendo isso. Numa condição normal, não teria tantas rugas aparecendo. Então, naturalmente, é um sinal claro de tristeza. E olha só a boca dele, ó. Você pode perceber que está totalmente arqueada para baixo. Ele realmente, genuinamente, está demonstrando sinal de tristeza aqui. Onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso, tempo que foi isso. Mas enfim, esse programa foi ao ar, repito, há quase 10. Cruzou os braços significa que ele está numa posição não aberta à comunicação, ele não está confortável com a situação e está procurando se defender. Quando você fecha o corpo, você procura se defender, ao contrário de uma gesticulação natural com os braços abertos. Então ele está triste e tentando se defender de alguma coisa, ele não está tão aberto, tão confortável em falar desse assunto. Quem ficaria, na verdade, né? 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo, né, ou reclamação. Enfim, nem mesmo... Ele fez um shrug ali, do tipo... O shrug, lembra? Esse movimento aqui com os ombros, ó, rapidamente eu vou voltar aqui para você ver. Tá? Rapidamente ele levantou o ombro e baixou de novo, olha só. Né, ou reclamação. Enfim, aqui, nem... Ele acabou de levantar esse ombro aqui. E quando levanta-se o ombro, geralmente é aquele sinal de não sei. Pensa você, se eu perguntar alguma coisa para você, você não souber, você fala assim, não sei, não sei. Pode ser os dois ombros ou pode ser um só, não sei, não é? Então esse é um sinal inconsciente, é uma incongruência, na verdade. Pode ser que ele não esteja acreditando no que ele esteja dizendo, ou pode ser que ele não se lembre da situação de fato. E então não dá para saber, não dá para dizer, ele tá mentindo. Não, não é isso. É que simplesmente ali é uma coisa que ele não tem tanta certeza ou precisaria averiguar mais para ter certeza. Vamos lá. Mesmo no dia da gravação, houve alguma reclamação ou Tocou de novo o nariz, pode ser mais uma vez sinal de nervosismo, ou pode ser também que ele esteja tentando esconder alguma emoção. É natural o autocontato em casos que você não está naturalmente ou autenticamente falando à vontade sobre algum assunto. Pedido, né, que alguém fala, não quero que isso vá por essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, Terceiro toque no nariz, ele realmente está tentando esconder alguma informação. Informação não, alguma emoção, tá, pessoal? As pessoas confundem, acham, mas você está dizendo que ele está mentindo. Não estou dizendo que ele está mentindo. Eu estou dizendo que ele está extremamente desconfortável a falar disso. É isso que você precisa entender. Esse autotoque significa isso.
Mas eu digo para vocês, nunca, nem perto de ser tratada como estupro, crime gravíssimo, isso não. Aliás, tomarei as medidas aqui para a defesa da minha honra e também da minha família, né? Porque afinal de contas, lembrei, aliás, inclusive, para a jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha... Mais um shrug, ele levantou agora os dois ombros, né? A minha ex-mulher e o meu filho, se não me engano, é isso que ele vai falar agora, mas ele deu mais um shrug ali, demonstrando que talvez ele não se lembre dos fatos ou que não seja 100% verdade, ou que ele realmente nem acredite que isso seja um argumento viável. Isso é importante dizer, pode ser que ele esteja só pensando, mas isso aqui não quer dizer nada, mas eu vou ter que falar como um argumento, por exemplo, né? Ex-mulher, na época, olha isso, gente, ela estava na plateia com meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né? Tudo foi ao ar há quase 10 anos. E hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Então, sinto muito, se exagerei na brincadeira. Agora, vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetia isso, né? Porque naquela época podia brincar muito. Mas, enfim, a distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo. É absurdo isso. Bom, encaminhei o problema aqui para os meus advogados e confesso a vocês que vou manter vocês todos informados nisso que aconteceu. Que lamento mesmo, mas... Você sabe quem é o Otávio Mesquita ao longo desses 65 anos de idade, 40 quase de televisão, que sempre foi uma pessoa muito brincalhona e sempre respeitei todo mundo. Nunca tive nenhum processo, mas agora estou meio chateado. Bom, aquela lá foi a primeira declaração dele, e aí sobre essa primeira, deixa eu falar para vocês. Eu não vi nenhum sinal de incongruência no sentido de que, olha, ele está falando uma coisa... e o corpo dele está mostrando outra. O que houve ali foram sinais de que ou ele não tinha certeza do que estava falando, ou ele não achava que era relevante para a situação e resolveu falar mesmo assim. O que deu para perceber é que ele demonstrou certo medo, muita tristeza durante o vídeo todo, ele demonstrou sinais de tristeza muito recorrentemente e em nenhum momento eu senti medo, então não me parece que ele esteja mentindo de fato. Né? Sinceramente, me parece ali que ele se foi pego numa situação de surpresa, ele demonstra o sentimento de surpresa algumas vezes e ele realmente reagiu com tristeza à situação, analisando um contexto geral. Uma outra coisa que deu para perceber na declaração do Otávio Mesquita é que ele tentou fazer o que nós chamamos da construção do ethos. Quando você vai se defender de alguma acusação, geralmente você quer construir uma imagem de você que seja boa para quem está recebendo essa mensagem. Então ele quis ali dizer, na narrativa dele, entrando na parte de narrativa, ele quis dizer, olha, eu tenho 40 anos de profissão, eu tenho 65 anos de idade, então ele bateu muito na imagem dele. O logos, que é um outro pilar da oratória, um outro pilar da retórica, que ele quis utilizar é a argumentação, que é o logos que nós chamamos, né? Então, o argumento dele principal foi que o filho estaria na plateia junto com a esposa, por isso ele não cometeria estupro. Pelo menos, né, não naquele sentido que estão o acusando-no. Agora, vamos ver agora a segunda parte, o segundo pronunciamento dele. Vamos lá. Pessoal, explicar para vocês. Eu estou aqui em casa. Hoje eu tinha até um jantar fora de casa. Mais uma vez você pode ver claramente sinais de tristeza, né? Lembra, as rugas aparecendo porque as sobrancelhas estão levantadas, tá? Porque as sobrancelhas estão levantadas e não por conta da idade dele. E um arqueamento para baixo nessa parte aqui, que é o AU4, tá? O AU12 nessa parte aqui descendo, ok? Então quando desce aqui, significa que ele está fazendo um sorriso ao contrário, que é um sinal de tristeza. Eu resolvi ficar aqui porque... Olhando muito para cima, olhou para cima e depois olhou para a lateral. Já digo o que significa isso. Eu resolvi ficar aqui porque... Aqui ele olha para a lateral, para baixo. Significa que ele está fazendo um diálogo interno. Ou seja, ele está se conectando com as emoções que ele teve e ao mesmo tempo se perguntando alguma coisa. Pode ser que ele esteja procurando as melhores palavras nesse momento para expressar-se. Porque, enfim, pelo dia que eu passei hoje, tensão, um monte de coisa.
Mas eu queria só dizer para vocês o seguinte: todos os meus seguidores, meus novos seguidores que acompanharam, eu quero agradecer demais. Eu li tudo o que eu recebi. Acho que já passou de 200 mil pessoas que mandaram um ok para mim, todos ao meu lado. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: eu agradeço demais a atenção de vocês. E eu digo para vocês, eu não gostaria que ninguém se prejudicasse quando as pessoas são monitoradas para fazer coisas que não são reais, né? Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu fico muito triste quando as pessoas fazem coisas que não são reais, né? Então, eu digo para vocês, agora eu saio fora, deixo que a parte jurídica siga. Aqui é interessante, ó. Nesse momento ele fez uma microexpressão de desprezo. Acompanhe o lábio lateral nessa parte aqui onde eu estou passando o mouse para vocês. Essa parte aqui vai dar uma leve levantada e você vai perceber. Jurídica siga. Aí. E agradeço. Então, desde que a parte jurídica siga, né, significa que é um desprezo no sentido de que agora, olha, eu não vou lavar minhas mãos e eu não quero saber disso, as pessoas lá do jurídico que se decidam, que se resolvam. A todos que foram muito meus amigos, entendeu? E eu, apesar de tudo, gente, eu digo, eu não quero que ninguém... Aqui ele fez uma microexpressão de felicidade, tá? A felicidade pode ser no sentido de compaixão, pode ser no sentido de alegria por ele ter lembrado que várias pessoas estão apoiando, que ele tem a opinião pública ao seu lado, mas ele deu um sinal genuíno aqui de felicidade. Lembra, o sinal de felicidade ele é você mexer a boca, mas também a compressão dessa parte lateral dos olhos aqui. Então, só para você ver uma última vez, assina o sinal de felicidade. Acompanha aqui, ó. Ninguém aqui, passe mal. Ninguém porque isso pode ser um monitoramento externo. E ela, como ela sendo, ela não poderia ter feito isso, entendeu? Então, vocês vão acreditar, eu não quero que nada aconteça de ruim para ninguém. Só que isso seja acabado e que eu agradeço a todos vocês. Quem é o Otávio Mesquita? Eu não tenho idade para fazer nada errado. Eu não tenho idade para fazer nada de errado. Então, mais uma vez, ele tentando fazer a construção do logos, né? Defender a imagem dele, construir uma imagem de pessoa bondosa, de pessoa que não faria nada de errado. Vamos lá, vamos entender melhor essa situação. Preciso dizer para vocês que muito tem se falado na internet sobre esse caso. Eu prometo que serei breve. Na minha visão, existem dois lados da história sempre. Muita gente está realmente tacando pedras na Juliana, na moça do de noite. Eu falaria para essas pessoas irem mais devagar. O pessoal está chamando ela de oportunista e pode sim ser que seja o caso. Afinal de contas, ela esperou mesmo 8 anos, 9 anos do acontecido para poder entrar com uma representação no Ministério Público. Mas você pode também analisar que ela estava fazendo o trabalho dela, segundo informações do jornalismo. Ela, inclusive, reportou o caso em 2016 para a cúpula do SBT, que não fez nada, e ela estava vivendo o sonho dela, trabalhando na televisão, e tinha medo de perder várias coisas. Eu não sei se qualquer pessoa no lugar dela não faria a mesma coisa. Eu pergunto para vocês, de repente você pode fazer uma acusação dessa e pelo fato de ela não ter sido ouvida pela cúpula do SBT, ela ter achado é melhor eu seguir minha vida, eu não vou estragar minha vida por conta disso, segue o barco. E depois ela foi demitida e aí sim entra a parte talvez do oportunismo, né? Agora que eu fui demitida, eu não tenho nada a perder, eu vou entrar sim com um processo na justiça porque não é justo, não fui levada a sério. Então tem pressão psicológica, tem um monte de coisa em cima dessa moça. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, do lado do Otávio Mesquita, ele sempre foi um cara brincalhão. Ele sempre teve esse arquétipo. Arquétipo nós chamamos é o seguinte, é como o público vê as pessoas. Então, o arquétipo dele é, número 1, bobo da corte, que é uma pessoa risonha, extremamente alegre e brincalhona. E segundo ponto é um mago, aquela pessoa que faz coisas diferentes e sempre precisa encantar o público com um uau.
E às vezes ele entra demais nesses arquétipos, nesses personagens, e na minha visão ele exagerou sim na brincadeira. Ele exagerou, ele não precisaria ter feito tudo aquilo. Quanto ao fato de ter sido combinado pelas expressões faciais dela, não me parece que foi tão combinado assim. É claro que, por exemplo, isso é uma guerra de narrativas. Uma pessoa fala uma coisa e a outra pessoa fala outra. No final das contas, um acha que o outro entendeu, mas os dois não se entenderam. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que o Otávio Mesquita fez por mal ou qualquer coisa nesse sentido. O que eu estou dizendo para você é: vamos analisar a situação de modo frio, de modo calculista. Então, se tivesse sido realmente combinado, ela não teria tido aquelas expressões que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Esse é um ponto importante. Agora, é para tanto uma acusação de estu? Eu sinceramente acho que poderia ter sido resolvido de outra forma. Me parece que o advogado que essa moça arrumou é um advogado sensacionalista e que gosta desse tipo de causas. Então, na minha opinião, ela está sendo muito mal assessorada, porque uma história dessas pega mal e ela dificilmente conseguiria um trabalho novamente na televisão depois de um escândalo desse. Quem é que ia gostar de trabalhar com uma pessoa que acusa levianamente, entre aspas, segundo a opinião pública, um colega de trabalho? Segundo consta, ela tem provas e também tem notificações que foram enviadas à cúpula do SBT, as quais não foram levadas adiante. E esse é o grande trunfo dela. Mas, na minha opinião, não passou de uma brincadeira de mau gosto, muito mal executada pelo Otávio Mesquita, e que, sinceramente, nós também, no mesmo passo que não precisamos levar a esse extremo o caso do Otávio, é necessário também certa empatia com a moça. Então eu vi uma pessoa na internet falando só porque é preta e só porque é mulher acha que pode sair acusando. Calma aí. E aí eu discordo completamente dessa pessoa que falou isso. Não podemos agir dessa forma, pensar dessa forma. Então, quer dizer, o preconceito parte dessa pessoa que está falando. Ninguém disse absolutamente nada do fato de ser mulher ou de ser preta. Que coisa absurda, isso eu nunca vi na minha... Quer dizer, já vi na internet, né? Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que os dois lados devem ser respeitados, e se ela se sentiu agredida naquela ocasião e não teve resposta, ela que procure os meios legais e ele que procure um jeito de se desculpar com ela. Mais uma vez, e só para você entender melhor a questão do estu, né? Depois mudou a lei. Antigamente era necessário conjunção carnal, hoje em dia não. Hoje em dia qualquer toque em partes sexuais da outra pessoa, independente de sexo, é configurada como estupro. E uma outra coisa para finalizar esse caso, eu quero dizer para vocês é que, segundo consta, em 2018 houve uma alteração. A partir de 2018, crimes desse tipo, eles não têm mais tempo de representação, ou seja, você, independentemente de quanto tempo se passou, a vítima pode fazer um reporte, ela pode entrar com o processo. Agora, isso, se eu não me engano, não volta, não é retroativo, não se retrocede. Portanto, se isso acontecer em 2016 mesmo, em junho, julho, se não me engano, ela tinha até outubro daquele ano para resolver a situação. E me parece que esse é um grande trunfo que tem a defesa do Otávio Mesquita. Mas esperamos que isso seja resolvido. Obviamente que isso é trabalho para a polícia, para advogados. Eu simplesmente dei a minha sincera opinião aqui para vocês. Portanto, gostaria que vocês deixassem aí os seus comentários. Eu sei que muita gente tem achado que ela foi oportunista. Eu concordo que houve oportunismo sim, mas me pergunto, será que ela está sendo bem assessorada para tanto? Não é? Eu vejo gente comparando também, e as pessoas que ela sentou no colo. Eu acho que cada caso é um caso. Se a outra pessoa se sentiu ofendida, deveria entrar também com uma representação. E aí muita gente fala, mas é muito mimimi na internet, Newton, hoje em dia tudo não pode, não pode, não pode. Tem coisas que podem, tem coisas que não podem, é simples assim. E nós precisamos entender que o nosso limite vai até onde começa o do outro. Isso minha mãe ensinou e não me sai da cabeça. Portanto, eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aí sinceramente para mim nos comentários. Eu acho que esse caso tem sido muito mal
levado pelas partes e, sinceramente, eu espero que tenha um desfecho positivo para todos. Ninguém merece ter a vida destruída por causa de uma acusação não verdadeira. Não estou dizendo que essa é não verdadeira, mas ninguém merece ter a vida destruída por conta disso, e também ninguém merece ser escrachado na internet porque vai atrás de um direito que, se a lei permite, infelizmente, nós temos que acatar. É assim que funciona. Deixa aí para mim a sua opinião e, claro, não vá embora sem ver esses outros vídeos de análise que eu vou deixar bem aqui para você. Acho que nessa câmera é melhor. Aqui, ó, vou deixar aqui para você no cantinho assistir. Acesse os cursos aqui também na descrição. Meu nome é Newton, obrigado, te vejo na próxima. Tchau.